Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 16 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Sereis felizes, se o puseres em prática. Jesus nos ensina a lavar-nos os pés reciprocamente, ou seja, a nos colocar a serviço uns dos outros, e diz que esse é o caminho seguro para a felicidade. Acolhendo a mensagem de Jesus e, sobretudo, dando testemunho dele, chegamos a uma grande identificação com ele próprio e com o Pai. Essa é a terrível responsabilidade do cristão missionário. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Daqui nasce o nosso lema: evangelizar sem escandalizar, mostrando com a nossa vida o que nossa palavra anuncia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levanta contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vocês compreenderem essas coisas, felizes serão em praticá-las. Se eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Felizes será quem praticar isso. Continuamente, Jesus insiste em praticar e sublinhar que o saber não basta. A fé sem obras é morta, é um aborto. Melhor seria nunca ter nascido. A porca que volta ao lodo e o cão que volta ao vômito é pior do que aquele que nunca se limpou. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram sobre aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. Se não tivesse construído a casa, pelo menos não teria caído em cima da sua cabeça. Ouvir a palavra sem praticá-la é pior do que não ouvi-la. Isso significa que um cristão que ouve a palavra quando vai na igreja e não a pratica é pior do que um pagão que nunca teve contato com a palavra de Deus. Pelo menos ele não tem culpa. É o discurso que sempre fazemos sobre o diário do capeta. O diário de quem ouve a palavra de manhã, escuta o áudio, o vídeo, mas quando chega à noite não tem nada para escrever porque se esqueceu da palavra. Muito devemos pensar e refletir. Hoje, Jesus nos aponta ao lado positivo. Sereis felizes se o praticardes. Feliz de quem lava os pés aos seus irmãos, diz Jesus no trecho que hoje meditamos. Se trata de uma palavra clara, simples e prática. Lavar os pés de quem está ao nosso redor. Antes de mais nada, seria muito bom fazer esta experiência concreta. Bem o sabem os sacerdotes
que toda quinta-feira santa fazem o lava-pés. Como é duro se abaixar e lavar os pés de 12 pessoas. Porquanto as pessoas se lavam os pés antes da missa de lava-pé, o pé fica sempre algo não muito limpo, frequentemente ferido e sem um perfume agradável. Jesus não podia escolher um exemplo melhor para colocar na cabeça dos apóstolos e na nossa, que servir é sair do nosso comodismo, renunciar ao nosso bem-estar e nos rebaixar a lavar os pés, beijar os pés de quem está ao nosso redor. Sereis felizes se o praticardes. É a prática disso que cria felicidade, não a contemplação do fato ou a escuta. Somente a prática, fazer o que Jesus fez, é o que cria felicidade em nós. Portanto, quem se ilude, quem fala bonito e nunca faz, essa pessoa é um infeliz. Acha que é muito esperto e, na verdade, se condena sozinho. Somente lavar e lavar e lavar os pés cria felicidade, cria alegria. Isso vai contra qualquer pensamento humano. Todos querem sobressair, emergir, ter poder, mas o cristão tem um perfil diferente. Seu sobressair consiste em se rebaixar. Emergir consiste em se mergulhar, em descer nos porões de pobreza de quem o cerca. Ter poder consiste em lavar os pés de quem está ao seu redor, ou seja, servir, 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 fazer o bem. Um cristão não pode ficar em paz até que existe um pobre mais pobre do que ele ao seu lado. Claro que se este pobre é viciado em droga, não é coisa boa dar 10 reais para ele para comprar uma pedra. Mas lavar os pés não significa só dar dinheiro. Lavar os pés significa purificar o irmão, ajudar o irmão a tirar o pé do seu vício. Eu não posso conceder paz às minhas pálpebras, como falava o rei Davi, até que tenha um pobre mais pobre do que eu ao meu lado. Devo buscar a ovelha perdida, carregá-la nos meus ombros, e uma ovelha pesa quase igual a um saco de cimento. Imagine carregar um saco de cimento. Quanto pesa um irmão desgarrado? A coisa melhor é ser muito concretos e práticos. Se eu durmo em uma cama e tenho um irmão que dorme no chão ao meu lado, eu não posso ficar em paz. Devo pelo menos me desdobrar até encontrar uma cama para ele, se não quero dar a minha. Se um irmão dorme na calçada na frente da minha casa, eu não posso dormir em paz debaixo do meu cobertor quentinho em cima do meu colchão. Não posso pensar, ele é um pinguço e tem a pinga que o esquenta. Entendemos que não é fácil trazer o irmão para dentro de casa, porque o que ele mais precisa é de uma força para vencer o vício. Mas isso não me autoriza a não lavar os seus pés. Jesus não disse, lave somente os pés limpos, lave somente quem merece, lave somente quem lava os teus pés. Nenhum dos apóstolos lavou os pés a Jesus, mas foi ele que lavou a todos. Peçamos essa graça ao Senhor, não ficar em paz até que tenha um pobre mais pobre do que nós. Isso vale muito nas nossas casas de acolhida, por exemplo. Como é bonito quando um coordenador, irmão pai de uma casa, vai deitar no chão para deixar a sua cama a uma pessoa que acaba de chegar da rua. Como seria bom se até os velhos sirineus nunca perdessem esse hábito. Como é bonito quando uma pessoa do grupo de evangelização percebe a necessidade de quem está na sua equipe e dá um jeito de ajudar. Lavar os pés deveria ser a nossa preocupação constante, o nosso pensamento fixo em cada momento do dia. Se você tem um carro, por exemplo, então que este carro seja para servir e não para você se servir dele ou se engrandecer com ele.
Trata-se de uma inversão total do nosso modo de pensar e agir. Vamos parar um pouco e refletir, nos confrontar com estas intuições, estas propostas do Evangelho. Quem é mais pobre do que eu ao meu lado? Quem precisa de mim ao meu lado? O que eu poderia fazer para ele? De que posso me privar para ajudá-lo? Vamos agora ouvir novamente esse trecho que nos indica como ser verdadeiros discípulos do nosso Mestre. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão, levanta contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases e as palavras que mais mexem conosco. Chegamos agora ao nosso propósito. Aconselhamos que seja algo bem concreto e prático, que nos ajude hoje a lavar os pés de verdade a quem está ao nosso redor e mais precisa.
sereis felizes se o praticardes. Paz e alegria a todos. Se o praticardes. Paz e alegria a todos. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, doente ou na prisão e não te socorremos? Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Eu caminhava pelas ruas como um maltrapilho, eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar, e tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas. E a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias ter nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor, mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Alguma coisa pra beber, não me enxergava atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer.